vocês? Eu sou a Maria Vitória e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu não venho trazer uma notícia tão boa assim, mas é uma coisa que a gente tem que ficar informado, né? Infelizmente são coisas que acontecem e que a gente não pode normalizar. Eu espero que todos vocês já estejam sabendo, espero que todos vocês sejam cientes do caso da Madalena, que sim, estamos tendo relatos, estamos tendo histórias, estamos tendo inquéritos sobre casos de escravidão ou, como dizem, situações análogas à da escravidão, que eu não gosto de falar que são situações análogas, porque pra mim, o que ela estava sofrendo era, sabe, a escravidão. Eu acho que as coisas podem mudar o tempo, podem mudar o jeito, mas a situação igual a que ela está, pra mim é uma situação de escravidão, mas não vem ao caso agora. Ela estava em condições análogas à escravidão há 38 anos. Eu espero que você, que é de Minas Gerais, que é de Muriaé, que é de Viçosa, esses locais assim nessas proximidades, tenha tomado conhecimento, porque aconteceu por essas proximidades. E infelizmente, né, mas se você é do resto do Brasil, ou sei lá, de alguma outra parte do mundo, tá me assistindo, obrigada, e não sabe do que aconteceu, não tá sabendo da história, a gente vai entender um pouco agora juntos, mas é uma história muito complicada, é uma história muito triste e que a gente tem que manifestar, sabe? Porque quando a gente manifesta, os poderes, eles entendem que eles precisam realmente de agir. Eu quero acreditar, e eu gosto de acreditar que a justiça no Brasil funciona, que as leis vão ser eficazes, mas a gente sabe que a pessoa preta, o povo preto nunca foi prioridade. Então, quanto mais a gente bater nessa tecla, quanto mais a gente divulgar esse caso da Madalena, quanto mais a gente mostrar que a gente quer que isso se conclua, eles vão tomar as providências cabíveis, sabe? Então, acho que também é nosso dever tomar partido nessa história, porque querendo ou não, quem se cala para certos tipos de situações acaba sendo conivente com elas, né? Mas enfim, estamos falando aqui da Madalena Gordiano. Ela tem 46, 47 anos, não me lembro muito bem, e ela foi tida como propriedade de alguma família durante 38 anos. Ou seja, quando ela tinha 8 anos de idade, ela bateu na casa de uma senhora para pedir pão porque ela estava com fome. A mãe dela não tinha condição financeira para manter todos os filhos que ela tem. Isso é um problema que temos no Brasil também. A quantidade de filhos por pessoa, principalmente em famílias que são menos favorecidas. Isso é um problema público que o governo tem que resolver. Por isso que ensinar coisas sobre sexualidade, educação sexual, é muito importante na escola, porque você vê que onde tem o maior número de filhos são em famílias que são menos favorecidas, e isso é muito complicado, porque às vezes as pessoas não têm condição de cuidar. E esse foi o caso da Madalena, a mãe dela não tinha como cuidar de todas as pessoas da família, e aí provavelmente ela devia ser mãe solo, porque homem aqui no Brasil a maioria das vezes faz a criança e depois some, né? A gente sabe disso também, e não quer assumir os compromissos. E ela bateu na porta de uma pessoa que tinha nome de santo. Eu não vou citar nomes aqui porque, né, querer evitar processos, ainda mais que aconteceu em locais que eu convivo, né, como Viçosa, parte do acontecimento foi em Viçosa, então vai que alguém assiste meu canal, manda pra família, alguém quer me processar. Não quero isso, mas vou deixar aqui um Instagram que chama Expondo Fatos Escravos. Nesse Instagram, cara, quando eu vi ele, eu falei assim, nossa, a pessoa que criou isso foi perfeita. Porque nesse Insta, eles expõem tudo, o nome das pessoas que são os senhores de escravo, tá todo mundo lá. Se você quiser saber quem é, se você quiser saber um pouco mais da situação, é só você seguir esse Instagram que eu vou deixar aqui em algum lugar. E quando ela tinha 8 anos, ela bateu na porta da casa dessas pessoas para pedir pão, e a moça falou que ia dar para ela abrigo e comida, que ia adotar ela. Conversou com a mãe dela deixou adotar, porque sem condições de cuidar de todo mundo, a filha ia para uma família mais bem favorecida, né, questão financeira, e ela pensou que isso é uma coisa boa para a filha dela. Porém, quando a Madalena chegou naquela casa, detalhe, a mulher que adotou ela é professora, mas assim que ela chegou na casa, a primeira coisa que aconteceu é que ela parou de estudar. Eles tiraram ela da escola, aí nos depoimentos atuais falaram que ela não queria mais estudar, mas que não teve nenhum estímulo de ninguém naquela casa também para ela continuar estudando. Onde a mãe era professora, tem filho professor que inclusive dá aula na universidade,
mas eles simplesmente tiraram a Madalena da escola e acharam que estava tudo certo. Sendo que é lei, né? Criança estudar. Pelo que eu entendi, essa situação começou a ocorrer em São Miguel do Anta quando ela tinha 8 anos, tudo aqui em Minas Gerais, tá, gente? São Miguel do Anta. E aí, quando ela tinha 12 anos, eles se mudaram para Viçosa. E depois, eles se mudaram para Pato de Minas. Ou seja, foram 3 cidades que ela continuou sendo feita de escrava. E, sabe, eu não sei se ninguém percebeu, eu não sei se ninguém quis denunciar, eu não sei o que aconteceu. Mas os vizinhos, atualmente, essa situação veio à tona no final de novembro. Os vizinhos começaram a achar estranho porque a Madalena começou a escrever bilhetes. Ela sabe escrever, ela estudou até os 8 anos, né? Ela começou a escrever bilhetes e deixar embaixo da porta deles, pedindo uma pequena quantidade de dinheiro para comprar coisas de higiene pessoal. Ou seja, né, ela não tinha nem coisas de higiene pessoal direito. Ela morava na casa com a família, mas o quarto dela era um quarto sem janela, sem ventilação. Ela quase não tinha roupas, ela tinha roupas tipo doadas para ela, que foram encontradas, elas foram 3 camisas. O que ela levou pro abrigo que ela tá hoje foi um lençol, porque ela não tinha bens pessoais, ela não tinha praticamente nada. Ela teve a primeira boneca dela agora nesse abrigo que ela tá aos 46 anos de idade. E aos 8 anos, quando ela foi adotada por essa senhora, ela já começou a sofrer essas situações análogas à escravidão. Porém, um certo momento da vida dessa senhora, professora, que tirou a Madalena da escola, o marido dela começou a ficar incomodado com a Madalena ali, sabe? Não no sentido da situação da escravidão, mas ele ficou incomodado com a presença dela. E aí essa querida senhora ela deu a Madalena pro filho dela, que é professor da Unipam, lá em Pato de Minas. Então, tipo assim, atualmente ele tá afastado. Eu não entendo esses afastamentos também, porque aconteceu uma situação de escravidão. Eu não posso nem falar só racismo não, gente, porque o racismo tá ali, o racismo tá em volta disso tudo. Mas, cara, vocês têm noção de que ela tava sendo feita de escrava há tanto tempo depois que a escravidão foi abolida, há tanto tempo depois que, tipo assim, as pessoas julgam que isso acabou? É o que eu sempre falo, gente, a escravidão nunca acabou. Eu tô falando da Madalena aqui, mas pensa quantas outras Madalenas tem pelo mundo, sabe? Pelo Brasil. Quantas outras Madalenas você já viu na rua, mas não tem como passar pela nossa cabeça que a pessoa tá sendo feita de escrava, sabe? Então, e sabe, o que mais me choca é que foi numa cidade que eu convivo, cara. Parte dessa história aconteceu ali em Viçosa. Então, tipo assim, realmente é sempre muito mais próximo do que a gente imagina, sabe? E isso é muito complicado porque a gente percebe que a gente tem que sempre estar com os olhos abertos e atentos a essa situação, porque às vezes um sinal que a pessoa faz, às vezes uma mensagem que você não entende direito, você pode estar deixando de livrar a pessoa de uma situação dessas, entendeu? Se os vizinhos da Madalena não tivessem percebido e achado super estranho ela pedir uma pequena quantidade de dinheiro para comprar coisas de higiene pessoal, quando a Madalena ia sair dessa situação, né? A gente não sabe. Esses vizinhos denunciaram para o Ministério Público do Trabalho que no final de novembro a Madalena foi retirada dessa casa a qual ela sofria essas condições análogas à escravidão. Quando ela tinha 27 anos de idade, ela casou de forma forçada, obviamente, com um tio da família que tinha 78 anos. 2 anos depois dele morrer, as pessoas estão investigando a causa dessa morte dele. Por quê? Ela nunca teve nenhum tipo de relação com esse homem, que foi o suposto marido dela, só que 2 anos depois ele morreu e a Madalena nunca teve acesso à herança dele. A herança dele é um pouco maior do que R$8.000, porque ele era do exército, alguma coisa assim, e ela nunca teve acesso a esse dinheiro. Esse dinheiro sempre ficou preso à família que a escravizava. Desde que ele morreu até novembro, ela recebia cerca de 50 a R$200 de mais de R$8.000. Agora, depois que essa situação foi resolvida, eu acho que não tem chance dela perder a herança, ainda bem, porque ela merece muito mais do que isso, porque o dinheiro, ele nunca vai apagar as coisas que vão ficar na memória dela, sabe? Nunca vão conseguir recuperar esses 38 anos de vida que ela perdeu, a escolaridade que ela podia ter adquirido, que ela provavelmente ainda vai, tomara, mas, tipo assim, sabe, a evolução que ela podia ter tido nesses 38 anos e que ela vai ter de forma tardia. Mas ela merece mais do que esses R$8.000 e, infelizmente, ela não está recebendo eles, nem agora que toda a situação começou a ser resolvida.
Porque os queridos da família, para bancar a vida de luxo e o status que eles tinham, eles fizeram um empréstimo no nome da Madalena, com os documentos dela e tudo mais, e esse dinheiro é descontado da pensão. Eu acho que os advogados vão tentar entrar com recurso para reverter essa situação, mas até o momento ela está recebendo um pouco mais de R$ 4.000 dos 8 que é dela por direito, né, porque ela casou com esse cara, mesmo que não foi por vontade dela, mas ela é casada com ele, então a herança pertence a ela. A gente não sabe se eles obrigaram ela a casar com ele para terem, né, esse acesso a essa herança, se eles já imaginavam de alguma forma que esse moço ia morrer. Mas enfim, são coisas que no Instagram que eu falei, no Expondo o Caso Escravo, tá tudo explicado. Começou a chover, então se tiver um barulho muito ruim aí, perdão, mas eu tô gravando esse vídeo hoje, segunda-feira, dia 28, pra já postar pra vocês. O matrimônio dela com esse senhor aconteceu em Cajuri, que é bem próximo ali de Viçosa, porque no cartório de lá as questões burocráticas eram menos difíceis, assim, sabe? Eles conseguiam fazer esse casamento de uma forma mais tranquila, sabe? Eles conseguiam burlar alguma coisa ou outra e fazer dar certo. E eu fico me perguntando sempre como que as pessoas não achavam nada estranho nessa situação, como que o povo do cartório não achou nada estranho, não questionou nada, mas eu acho que eu não vou conseguir ter essas respostas agora. É só aguardando mesmo. O processo dela no Ministério Público está em fase de inquérito, a gente tem que esperar, tem que aguardar a justiça ser feita. Mas eu acho que a gente tem que ficar informado desse tipo de coisa que acontece pra gente ficar atento realmente, porque pode estar acontecendo na casa do nosso vizinho e a gente não sabe. A situação do preto no Brasil é muito complicada, nunca acabou, sabe? A Lei Áurea não significou praticamente nada, porque a Lei Áurea só foi assinada por pressão externa de outros países. A princesa Isabel nunca foi uma pessoa boazinha que queria livrar os pretos da escravidão, não, isso nunca aconteceu. Tanto que inúmeras outras leis foram criadas antes para a questão da escravidão continuar acontecendo aqui no Brasil. Então a gente tem que realmente ficar muito atento. Hoje, dia 28 também, eu ouvi falar que a irmã da Madalena também foi feita de escrava, teve situações análogas à escravidão pela mesma família, que eu não vou citar nomes, mas em 2010 ela conseguiu sair da casa da família para morar com o marido dela e, infelizmente, pelo que eu entendi, ela teve a voz dela comprada, então ela defende a família. Eu acho que o filho dela mora com a família ainda, então são casos assim que a gente não tem como fazer alguma coisa porque, sabe, eu realmente não sei nem como as pessoas vão falar desse caso da irmã dela, porque é um caso muito complicado, porque ela fala que não teve essa situação análoga à escravidão. Mas aqui a gente está falando do caso da Madalena e realmente aconteceu essa situação, realmente está em análise, realmente tem um processo. O Ministério Público do Trabalho foi lá, viu a situação que ela se encontrava, tirou ela de lá. Agora ela está em um abrigo em Uberaba, recebendo os tratamentos necessários, recebendo todo o amor e carinho que ela não recebeu por muito tempo. Tá esperando passar essa situação do coronavírus, a situação da vacina, para ela conseguir reencontrar a família dela. Ela tá muito ansiosa para isso. Ela já agradeceu as pessoas da internet. Eu vou deixar a foto da Madalena aqui. No Instagram que eu falei tem vídeo dela. Eu acho que depois que essa situação for resolvida, eles vão dar esse Instagram que fizeram para ela. Eles vão dar um celular para ela também. Inclusive tem uma vaquinha acontecendo. E, gente, literalmente, sabe? É uma situação muito triste que a gente não pode deixar ser abafada. A gente não sabe do paradeiro dessa família que escravizou a Madalena, mas eu acho que esse professor da universidade não vai voltar para a universidade porque ele tem que ter muita coragem. Uma das filhas dele cursava medicina e ela trancou a faculdade, pelo que eu entendi. A outra filha cursou odonto e eu acho que tem poucas pessoas falando dela na faculdade. Eu acho que ela nem trancou a faculdade ainda, eu acho que para ela tá as coisas mais normais. E não estou entendendo porquê, eu não sei porque as próprias faculdades ainda não tomaram providências, eu não sei porque a faculdade que contrata esse professor, ela simplesmente afastou ele, não demitiu ou alguma coisa do tipo, eu não sei como que é esse processo, mas eu espero que coisas sejam feitas, eu espero que eles não retomem a vida da maneira mais normal possível, eu espero que eles sejam presos, sim, porque é crime, né? Todo mundo sabe. Outra coisa também que eu não posso deixar de falar é que a família que escravizou a Madalena era da igreja, gente, era da igreja católica. A esposa desse professor
ela carregava o Santíssimo sempre, ela dava comunhão, ela ia nas procissões, sendo a pessoa mais feliz e mais adorável do mundo. Então, não deixe enganar por religião, por qualquer que seja a religião. Dentro de qualquer uma tem pessoas boas e pessoas ruins. Se a pessoa é católica, se a pessoa é evangélica, se a pessoa é budista, do candomblé, da umbanda, se a pessoa é espírita, não deixe enganar, gente, literalmente, porque dentro de qualquer religião e fora de qualquer religião tem pessoas boas e tem pessoas más. Pessoas ruins estão em todos os locais, a gente tem que entender, a gente tem que perceber isso, sabe? Então não deixe enganar. Eu espero que a igreja que ela frequentava, que ela era ministra, que ela era super ativa, tenha falado alguma coisa também, porque eu acho que centros religiosos estão ali para fazer o bem para as pessoas. Então se a pessoa é uma senhora de escravo, ela não tem por que pertencer àquela igreja ou a qualquer outra que seja, sabe? Então é muito complicado. Eu espero que eu espero que os amigos dessa família tenham percebido a gravidade daquilo ali, tenham feito alguma coisa também, nem que seja só falar, e eu espero que tenham cortado vínculo com aquela família, porque pessoas que veem situações de racismo, situações de escravidão e ficam quietas e acham normal, são pessoas que estão sendo coniventes, são pessoas que estão ajudando essas situações a se proliferar. São pessoas que estão achando ok, são pessoas que estão achando bom e que pra isso tanto faz, tanto fez, são pessoas que a gente não precisa de ter junto da gente, sabe? Então acho que os amigos dessa família, tomara que eles tenham se distanciado dela mesmo, de verdade. Eu preciso de lembrar que o cabelo da Madalena era raspado, o sonho dela era ter cabelo comprido, mas ela não conseguia porque eles não deixavam, porque eles falavam que gastavam muito shampoo. Pra vocês verem o nível, gente, o nível de coisa que ela passava, sabe? Eu não soube de agressão física, mas ela sofria muitas agressões psicológicas e você consegue perceber, às vezes no vídeo, sabe? Pelos gestos, pelo jeito dela, que ela ainda fica meio assim, com um pouco de medo. E esse caso passou no Fantástico 2 vezes e deve passar mais vezes, porque ele tá longe de ser resolvido. E as pessoas precisam conhecer esse caso, de verdade. As pessoas precisam dar voz a esse caso para que ele seja resolvido o mais rápido possível e da maneira mais eficaz, sabe? Porque as pessoas que fizeram isso com a Madalena, eles têm que pagar. E eu espero que essa voz que a gente vai conseguir dar ao caso da Madalena façam com que outras pessoas, que têm outras pessoas em situações análogas à escravidão, se toquem e parem com isso. Eu espero também que, mais pessoas consigam denunciar, porque é muito fácil também a pessoa manter outra ali em situações análogas à escravidão por 20 anos e depois falar assim, poxa, eu posso sofrer com isso e liberar a pessoa. Não, as pessoas têm que pagar pelos atos delas, nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz, a gente tem que pagar por aquilo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, manda o meu canal pra galera, compartilhe pra gente crescer um pouco mais. Comente se vocês já sabiam dessa história, comente o que vocês acharam do vídeo, do canal, sabe? Me ajude aí, gente. Não esqueçam de se inscrever, por favor. E é isso, me segue lá no Instagram, porque eu falo várias coisas, inclusive desse caso. Um beijo, até o próximo vídeo. Desculpa o som da chuva.